Alguns anos atrás, né, em meados da década passada, nós tivemos um colapso econômico no Brasil promovido pelo governo Dilma, que aumentou os gastos públicos, aumentou o endividamento do país, controlou preços, produzindo uma onda inflacionária em conjunto com a maior crise econômica em termos de PIB da história registrada do Brasil. Em tempos de paz, em tempos em que o mundo estava indo muito bem, obrigado. O Brasil registrou em 2 anos praticamente um decrescimento de 10% do PIB, coisa que não aconteceu nem mesmo no crash de 29, nem durante as guerras mundiais. E agora, o governo do descondenado Lula sugere que está trilhando o mesmo caminho. Essa semana foram apresentados os dados para julho das contas públicas e nós tivemos estonteantes 36 bilhões de déficit apenas no mês de julho. No acumulado do ano, esse número já está em 78 bilhões no negativo. Para fins de comparação, em 2022, último ano do mandato de Bolsonaro, nós tivemos um superávit, um resultado positivo antes do pagamento de juros de 77 bilhões. E olha que 2022 foi um complicado, né? No eleitoral, onde usualmente os governos gastam mais, ainda havia gastos que vinham do aumento, da explosão de gastos lá por conta da pandemia. Mesmo assim, o governo nesse período entregou um resultado positivo, né? Então o que a gente está vendo no Brasil é o mesmo modelo econômico que levou ao colapso, que inclusive levou à própria reação da população, né? Para vocês terem uma ideia do buraco que nós estamos, as receitas do governo central diminuíram 5,3% em termos reais, o que sugere, além de tudo, já uma desaceleração econômica em curso. Por sua vez, as despesas aumentaram quase 9%, 8,7%. Né? Só em julho houve aumento de despesas de 31%. Pesaram aí Bolsa Família aumentada, aumento do gasto da Previdência, aumento do funcionalismo e assim por diante. Ou seja, o método, né, petista de governar, que é abrindo a torneira. E agora o companheiro Haddad está em busca de receita. Ou seja, o governo desesperadamente quer aumentar impostos. Já aumentou os impostos por medida provisória, que muitos juristas colocam até como ilegal, em cima de fundos exclusivos, que são os fundos dos chamados super ricos. Quer tributar offshores e quer aumentar outros impostos, além de tirar incentivos fiscais das empresas. O governo está em busca de mais 168 bilhões para o ano que vem para conseguir fechar no 0 a 0. Já colocou no orçamento, inclusive, a previsão dessas receitas que ainda nem existem. Qual é o problema? Bom, o problema é que, além da imoralidade de você aumentar impostos num país como o Brasil, que já tem impostos muito altos e entrega serviços horríveis, em que nós temos níveis de corrupção dos maiores do mundo, quando você aumenta impostos, você retira dinheiro da economia. Ou seja, aumento de imposto é como se fosse uma política monetária restritiva, né? E aí o que você tem é diminuição da atividade econômica. Eu vou falar para você qual será o próximo passo desse governo. Eles já estão sinalizando isso. Quando as coisas apertarem, nós temos que lembrar que o mundo ainda está bem, né? Há uma expectativa de alguma desaceleração mais forte da economia global, mas ela ainda não aconteceu. Imagina quando isso acontecer. Mas enfim, quando as coisas começarem a apertar, esse governo vai querer taxar ainda mais e vai querer controlar o fluxo de capitais, vai fechar a porta para envio de recursos e investimentos no exterior. E isso pode acontecer rapidamente. Ou seja, se não houver uma mudança radical no rumo que as coisas estão tomando, o que nós veremos será novamente aumento da taxa de juros, mais crise econômica e pressão sobre o câmbio. O que ainda está segurando a onda é justamente essa capacidade de exportação, especialmente do agro brasileiro, que o governo ataca dia sim, dia não, né? Então,
Eu não posso fazer nada em relação a isso, a não ser alertar, já fiz isso, né, ao longo dos últimos anos, do nível de destruição que essa mentalidade desse governo produz. Mas falar para você da importância de você ter diversificação internacional nos seus investimentos para se proteger contra uma possível piora caso nenhuma mudança ocorra nessa política econômica desastrosa. Se você quer mais informações sobre como fazer esse movimento, como investir com a gente na Liberta, clique no link e acompanha o vídeo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo papo. Até mais!